Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega e meu assunto é os oráculos gregos. Bom, para começar, eu sempre gosto de falar a origem etimológica da palavra, né? Só que a origem etimológica de oráculo é muito insegura. Porque há várias hipóteses. Por exemplo, no hebraico, né, relaciona-se com a raiz árabe, que significa sussurrar. E no latim vem de oráculo, oraculum, que significa profecia ou adivinhação ou revelação, tá? Bom, nos oráculos da Grécia Antiga, as pessoas iam buscar respostas de uma divindade para suas questões pessoais. Mas, uma parte, só podia frequentar os oráculos os homens, mulheres, não. Nos oráculos, essas respostas eram transmitidas através da intermediação das sacerdotisas, que eram as intermediárias humanas que transmitiam as respostas dos deuses, tá? Não eram os deuses que falavam, elas falavam em nome dos deuses, tá? Elas eram chamadas de sacerdotisas ou pitonisas. Já mancia é diferente. O que é mancia? Era alguém que tinha o domínio da adivinhação. Vocês já viram, né, que na Grécia Antiga tinha um grande adivinho, que era o Tiresias. Ele tinha esse poder, esse domínio da adivinhação. Ele era cego e era um grande mestre da adivinhação, por isso era muito procurado na Grécia Antiga. E de mancia surgiram vários métodos de adivinhação, como quiromancia. O que é isso? Leitura das mãos. Oniromancia, adivinhação através dos sonhos. Alomancia, que é através do desenho do sal quando é derramado numa superfície lisa. Alomancia. Cartomancia, adivinhação através das cartas de baralho ou tarô. Astromancia, adivinhação através dos astros. Também tem augúrio. Augúrio é adivinhação pelo voo dos pássaros. E búzios, que é adivinhação através de pequenas conchas do mesmo nome. Búzios, né? Mas nosso assunto hoje são os oráculos, que foram muitos na Grécia Antiga. Havia os oráculos de Zeus, de Afrodite, de Apolo, etc, etc. Vários oráculos pela Grécia Antiga toda. Mas eu vou falar só os principais. Vou começar pelos oráculos de Zeus, que eram numerosos, espalhados por toda a Grécia, tá? Só que o principal ficava em Olímpia, onde ocorriam os Jogos Olímpicos, tá? Acredita-se que foram esses oráculos de Zeus os primeiros a existir. Mais tarde, foram encontradas lá perto placas de bronze com perguntas feitas aos deuses. Então, vocês veem, acho que para homenagear o deus, colocavam as perguntas em placas de bronze que foram encontradas posteriormente, tá? O oráculo de Afrodite, a deusa do amor, também era muito consultado. E o principal oráculo de Afrodite ficava em Pafos, onde ela teria nascido. E eram muito célebres as peregrinações a esse oráculo, a deusa do amor, né? Em Pafos. Até se pensava que teria nascido ali a deusa Afrodite. Por isso que era muito importante para os gregos antigos. Pafos foi a capital do Chipre no tempo da civilização greco-romana, tá? Tinha também os oráculos Apolo, que ficavam em Delfos, na ilha de Delos e em Creta, principalmente. Também tinha muitos oráculos Apolo. O oráculo de Apolo era muito procurado também, principalmente, né, para saberem as previsões que envolviam não só questões pessoais, mas envolvendo a polis, a cidade, tá? O oráculo de Apolo, lá em Delfos, foi tão importante que muitos homens ilustres o visitaram durante a sua permanência, a sua existência.
Alexandre o Grande também consultou o oráculo de Apolo em Delos, tá? O oráculo de Apolo permaneceu muito ativo até o período do cristianismo, durante cerca de 15 séculos. Tá? Delos, você sabe, né? Foi onde fica o oráculo de Delfos, dedicado a Apolo. Até hoje também abriga um dos mais impressionantes parques arqueológicos da Grécia, tá? Então, fui lá, né, que lembram que a mãe Leto pousou para dar à luz seus filhos, o Apolo e a irmã gêmea Artemis, né? Vocês já sabem dessa história. Mas como é que começaram a se difundir as primeiras previsões na Grécia Antiga? Tudo tem um começo. Os oráculos não começaram assim do nada. Então, qual foi a origem antes dos oráculos? Para existirem os oráculos, teve que ter um nascimento de alguma coisa. E sabe qual foi? De acordo com a tradição oral, as primeiras, né, previsões teriam ocorrido quando um pastor de ovelhas, conduzindo o seu rebanho, inalou acidentalmente os gases emanados de uma das fendas de uma parede, de uma rocha. E assim que inalou aqueles gases, ele entrou em transe e começou a balbuciar previsões. A princípio, acharam que ele era um louco, né? Mas acontece, quando viram que essas previsões se realizavam, viram que ele não era louco, coisa nenhuma. Então, começou a haver inúmeras peregrinações de pessoas que se dirigiam a essas fendas procurando inalar esses gases para fazerem suas previsões. Mas, devido ao grande número de pessoas que para lá se dirigiam, os cidadãos, os donos das cidades, decidiram eleger uma mulher para inalar esses gases e fazer essas previsões. Essa mulher seria futuramente batizada com o nome de Pítia. Era sacerdotisa intermediária que recebia as mensagens dos deuses e falavam com os homens, né? Lembram do nome Pítia? Qual a origem do nome Pítia? Pítia era aquela cobra que perseguiu Leto, né? Quando ela estava para dar à luz seus filhos Apolo e Artemis. Tá? Depois Apolo, quando nasceu, matou essa cobra, Piton, e deu e as suas sacerdotisas do seu tempo receberam o nome de pitonisas, né? Cuja origem é a cobra Piton. Bom, mas com o tempo cresceu o número de profetisas. Começou com uma, mas aí teve várias profetisas que eram escolhidas entre as mulheres da região. Tinham que ser virgens, puras, de vida sadia, espírito calmo, e além de terem que se purificar mastigando folhas de louro e bebendo água de uma fonte de Delfos. A sacerdotisa escolhida sentava-se num tripé à beira da fenda vulcânica de onde saíam os gases. Só que a interpretação de suas mensagens era muito dúbia, muito difícil de decifrar. Eu vou contar alguns casos, como foi difícil de decifrar, né? Eles ouviram as previsões e não entenderam nada. Vou falar algumas. Adrasto era o rei de Argos e foi ao oráculo perguntar se suas filhas casariam e com quem. E a resposta do oráculo da sacerdotisa foi que elas deveriam ser entregues a um leão e a um javali. O rei ficou atônito sem entender a mensagem. Como entregar minhas filhas a um javali e um leão? Só que mais tarde apareceram 2 jovens pretendentes às suas mãos, a mão das meninas, Tideu e Polinice. Se apresentaram e pediram em casamento as filhas de Adrasto.
Foi quando o Adrasto, o pai, viu seus escudos, os escudos que eles portavam, que tinha a esfinge. Uma, a esfinge do leão, e a outra, a esfinge do javali. Então ele entendeu a mensagem da sacerdotisa. Outra também mensagem que também não foi bem entendida. Falando, queria conquistar a cidade de Tarento. Por isso procurou o oráculo se ele teria sucesso. E o oráculo lhe disse: você só terá sucesso na conquista da cidade de Tarento quando uma chuva o banhasse, uma chuva vindo de um céu sereno o banhasse. Ele não entendeu nada. Assim, como? Uma chuva do céu sereno me banhar? Não entendeu nada. Só que um dia ele estava no colo da sua esposa e ela começou a chorar serenamente, banhando-o com suas lágrimas. Então ele entendeu. Sabe por quê? A esposa chamava Etra, e Etra significava céu sereno. Então, imediatamente, foi conquistar Tarento e conseguiu. Outra adivinhação. Batos sofria de gagueira e foi consultar um oráculo que lhe disse que, para se curar, teria que fundar a cidade de Cirene. Então, ele partiu. Vou ficar livre da gagueira. Partiu para conquistar a cidade. Quando na entrada da cidade, ele viu um leão na sua frente. O medo e o pavor foi tão grande que ele ficou curado da gagueira na hora. Bom, mas vou voltar agora aos oráculos. Tem muita história, mas agora chega. Vou voltar ao oráculo de Delfos, do lado de Apolo, um dos mais prestigiados do mundo grego. Foi fundado em 8 anos antes de Cristo, e sua última consulta teria ocorrido em 393 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio ordenou que os templos pagãos encerrassem suas operações. Já estava em pleno cristianismo, então tudo que era considerado pagão foi proibido, né? Mas quem foi esse imperador Teodósio tão famoso? Ele nasceu depois de Cristo, em 347, e vai morrer em 395 depois de Cristo. Foi o último imperador romano a governar todo o mundo romano. Pois após a sua morte, é que o Império Romano foi dividido em ocidental e oriental, tá? Então, Teodósio foi o último a governar tanto o Oriente quanto o Ocidente. Teodósio também é conhecido por cancelar os Jogos Olímpicos, também eram considerados pagãos, em 393, tá? Além dos Jogos também Olímpicos, também baniu todos os festivais considerados pagãos. Só para lembrar, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, então, foram encerrados em 393 depois de Cristo e começaram em 776 a.C., tá? E vão retornar como Jogos Olímpicos modernos em 1896 com a primeira Olimpíada moderna, tá? Devendo esse evento ao Barão de Coubertin, tá? Esse Barão de Coubertin fez retornar os Jogos Olímpicos, agora chamados modernos. Para terminar, vou falar mais uma coisinha. Em 1896 foram os primeiros Jogos Olímpicos. As mulheres também não competiram. As mulheres começaram a competir só em 1900, na próxima Olimpíada moderna, tá? Vou ficar por aqui. Beijos!